o Samuca agora, Samuca, com a segunda parte, para dizer o seguinte, né? O Cruzeiro já pensa em renovar com algum dos atletas que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2025? Tem três casos aí no Cruzeiro, né? O Bolassi, o Eduardo e o Fagner. Cada um aí com a sua história, mas a informação que a gente pode trazer aqui é que o Cruzeiro não vai, além desses, tem um Gamarra, né? Esse aí já é um caso certo de que chance alguma de renovação, pelo contrário, a ideia é tentar aí uma saída nesta janela do meio do ano. Mas os outros, o Cruzeiro vai esperar mais para o final do campeonato, né? O final da temporada. O Fagner, ele pertence ao Corinthians. Dificilmente deve ficar lá no Corinthians e o Cruzeiro quer aguardar aí como será o restante da temporada do lateral. O mesmo vale para o Eduardo e para o Bolassi, que são jogadores que vêm recebendo oportunidades, hein? Mas há um entendimento de que não tem necessidade alguma hoje, por tudo que o Cruzeiro oferece, né? O Cruzeiro sabe que os jogadores desempenhando aí, talvez tenha uma possibilidade de um ou outro continuar para a próxima temporada, mas isso só vai ser definido lá para o final do ano. E sobre o entendimento é que o Cruzeiro hoje dificilmente vai perder um atleta aí que possa ficar sem contrato, porque o clube hoje oferece uma estrutura que poucos têm. Salário em dia, pagamento aí de comissões dos agentes, direito de imagem, tudo em dia, né? Então o Cruzeiro, ele se vê hoje um clube bem estruturado, bem tranquilo, para que ninguém vá tomar nenhuma decisão antes. Por exemplo, o Eduardo, ele pensaria agora em assinar um pré-contrato com outro clube, a não ser tentar uma permanência no Cruzeiro. O mesmo vale para o Bolassi. O Fagner, aí tem a questão de empréstimo, né? Pertence ao Corinthians, então, e acho até que é uma decisão acertada de só pensar nisso ao final da temporada, viu, Valor? Faz sentido, né, o Caio, essa questão, né? Tratar ali, ainda teremos, se a gente parar e pensar em termos bem práticos assim, a parte mais pesada da temporada, eu cismei realmente com esse layout aqui, né? Eu acho que eu estou usando de desculpa que estou errando para aplicar um layout que eu quero. O Caio, então, a gente imaginando que vem a parte mais importante agora da temporada, onde tudo vai afunilar, fica melhor para análise e uma tomada de decisão ao término, né, da temporada. Eu acho que é o caminho correto, viu, Caio? E você? Também, Valor, com certeza. Até porque nesses casos que o Samuca citou, são três jogadores de idade avançada, né? Até então tem se mostrado úteis, principalmente o Fagner, que é um cara que hoje está disputando diretamente a posição com o William. Particularmente, ainda prefiro ver o Fagner como titular, mas o William se colocou nessa disputa. O Eduardo é um reserva muito útil, cada vez mais próximo de ser uma espécie de 12º jogador, e o Bolassi também consegue agregar em situações específicas, né? Então, se a temporada encerrasse hoje, acho que o Cruzeiro optaria por renovar com os três, mas tem muito tempo pela frente. E o Cruzeiro ainda vai se reforçar, ver como esses reforços vão chegar, tem muita coisa para acontecer. É a decisão mais ponderada, né? É um Cruzeiro que parece ter muito mais processos, até mesmo nessa questão de permanência de jogadores. Hoje, confesso que gostaria que os três permanecessem, mas não dá para definir nada quanto a isso. Então, de uma maneira muito mais ponderada, observando os jogos, como esses jogadores vão agregar o Cruzeiro em até fases mais agudas de Brasileirão, de Copa do Brasil, aí sim dá para tomar uma medida mais certeira em relação aos três. Acho que fazendo dessa maneira o Cruzeiro também ganha margem de tempo para continuar sendo avaliados, né? É claro que o Fagner, como disse o Caio, é um atleta que já se mostrou ser bem útil ao Cruzeiro. Ele acabou trazendo também o William, né, com potencial de volta, o William que depois, né, acabou ficando no banco de reservas, muito em função do bom momento do Fagner. Acho que isso também serviu de alerta para o próprio William. Com relação ao Eduardo, né, nós já escutamos recentemente o Leonardo Jardim falar sobre o atleta, ele que não costuma falar muito individualmente, mas se tratando do Eduardo,
Ele comentou, né, ser um atleta fundamental nesse encaixe do Cruzeiro. Então, acredito que se fosse para eu apontar, arriscaria que nesse momento seria, sim, desejo do Leonardo Jardim, porque enxerga potencial no Eduardo suficiente para uma renovação. É um pouco do caso também do Fagner. É claro que não envolve só o desejo do Cruzeiro, tem a questão também do Corinthians, né? Aquilo que tem o Corinthians enquanto planejamento. O Bolassi se mostrou também ser útil dentro desse planejamento do Cruzeiro, inicialmente, né, com uma função que enxergava a diretoria de ser um atleta de velocidade, do 1 contra 1, podendo ser utilizado ali na ponta esquerda, mas ele se mostrou aí ser versátil também, acabou entrando como um jogador de referência e foi através desse potencial, principalmente dentro da pequena área, né, na bola aérea, que ele acabou se destacando e conseguindo fazer os seus gols. Ele seria talvez o único atleta que eu precisaria de um pouco mais de tempo para continuar analisando. É claro que a partir do momento que são atletas com idade avançada, faz com que o Cruzeiro também não tenha tanta pressa, porque no mercado o mais comum é os times terem interesse para jogadores mais jovens, né? Que pode te entregar esportivamente, mas que futuramente também possam te entregar financeiramente falando. Eu acho que a idade e a questão mesmo da idade, isso acaba pesando ao seu desfavor, né, aos atletas, no caso, porque a gente não consegue enxergá-los a médio e longo prazo com esse retorno financeiro. Então, acho que nesse momento não é uma preocupação para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem outras frentes que precisam ser trabalhadas, tem a questão de reposição de jogadores, tem a questão mesmo de jogadores para poder suprir aquela ausência que seja mais emergente, que eu acho que, pelo menos para mim, a questão do zagueiro, a questão dos ponteiros também, eu ainda iria para o mercado pensando num primeiro volante, ainda pensando que tem potencial, sim, para virar essa chave com o Wallace. Vejo muito até e confio muito mais no trabalho do Leonardo Jardim do que aquilo que o Wallace vem demonstrando, mas ainda vejo como uma incógnita essa situação, e ter somente o Lucas Romero, em algum momento isso pode ter alguma coisa negativa, né? Então é torcer para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Acho que o Cruzeiro também tem um bom planejamento e tem uma consciência muito grande também. Acho que são atletas que vêm demonstrando capacidade para continuar por aqui. Claro, só depende deles. Tomara que sejam esses próximos 6 meses também de sucesso.